Existem momentos na vida em que tudo parece calmo por fora, mas dentro da mente, o caos não dá trégua. São pensamentos que surgem sem pedir licença, ideias repetitivas, lembranças que machucam, preocupações que consomem, e uma sensação constante de que algo está errado, mesmo quando está tudo aparentemente certo. É como viver aprisionado em uma tempestade silenciosa, onde a paz interior se torna um sonho distante. Muita gente vive assim, andando, falando, trabalhando, mas por dentro, lutando contra uma mente que não para. Esses pensamentos que não te deixam em paz não aparecem do nada. Eles são frutos de experiências, dores, traumas não resolvidos, medos que foram ignorados, expectativas não atendidas, e principalmente, de uma mente que tenta o tempo todo controlar tudo que está fora de seu alcance. A verdade é que quanto mais se tenta calar esses pensamentos com distrações, mais eles gritam. Quanto mais se tenta fugir, mais rápido eles alcançam. O caminho da libertação não está em tentar eliminá-los à força, mas em compreendê-los. Porque por mais que doa admitir, esses pensamentos estão tentando dizer algo. Algo que talvez você tenha ignorado por tempo demais. Talvez sejam alertas sobre relações tóxicas. Talvez sejam sinais de cansaço emocional profundo. Talvez esteja mostrando que você vive num ritmo que não respeita seus limites. Ou talvez sejam apenas vozes antigas, de críticas do passado, que ainda ecoam na sua mente. E enquanto não se encara de frente o que está por trás deles, eles continuam ali, como um disco riscado, te impedindo de viver com leveza. Libertar-se desses pensamentos não é um passe de mágica. É um processo. Um processo que começa com a decisão de não se identificar com tudo que passa pela sua cabeça. Porque o primeiro erro que se comete é acreditar que você é seus pensamentos. Mas você não é. Você é quem os observa. Você é a consciência por trás deles. E essa simples mudança de perspectiva já começa a enfraquecer o poder que eles têm sobre você. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de lutar contra ele ou tentar expulsá-lo à força, pare por um momento e observe. Reconheça sua presença. Diga a si mesmo, isso é apenas um pensamento, não é a realidade, e sinta como isso já cria uma distância entre você e o que está te atormentando. É importante também olhar com compaixão para a sua história. Há quanto tempo você carrega culpas que não são suas? Há quanto tempo repete padrões de pensamento herdados de pessoas que também estavam perdidas dentro da própria mente? Há quanto tempo se culpa por erros que já foram aprendizados? Muitas vezes, os pensamentos que mais machucam são os que te fazem reviver situações do passado, como se fosse possível mudar o que já aconteceu. Mas o passado já foi. Ele não pode ser reescrito. Só pode ser ressignificado. E isso acontece quando você olha para ele com maturidade, com amor, e com a decisão de não permitir mais que ele controle quem você é hoje. Outra armadilha comum está na ansiedade. A mente inquieta vive no amanhã. Vive criando cenários catastróficos, prevendo o pior, tentando antecipar problemas que nem sequer existem. E quando se vive assim, o presente se torna invisível. Você não aproveita o agora, porque está sempre preso no que pode dar errado. Libertar-se desses pensamentos também é um exercício de presença. É escolher voltar, várias vezes ao dia, para o aqui e agora. Respirar fundo, sentir os pés no chão, olhar ao redor e perceber que, neste exato momento, talvez nada esteja realmente ameaçando você. Mas a mente mente. E se você não toma o controle, ela te faz acreditar em tudo que projeta. Cuidar da mente é também cuidar do corpo. Uma mente exausta reflete um corpo que não está sendo bem cuidado. Dormir mal, alimentar-se de qualquer jeito, viver estressado, sem pausas, sem descanso, sem prazer, tudo isso alimenta os pensamentos que não te deixam em paz. O corpo e a mente estão conectados. Quando um adoece, o outro sente. Por isso, criar uma rotina que envolva momentos de silêncio, respiração consciente, boas leituras, conexões reais e descanso profundo não é luxo. É necessidade. É parte do processo de libertação mental. Outra chave poderosa é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais entende de onde vêm seus pensamentos. Mais percebe quais são os gatilhos, os padrões, as crenças limitantes que alimentam esse ciclo. E mais preparado você fica para quebrar esse ciclo. Mudar pensamentos começa por mudar o que você consome, com quem você anda, o que você acredita sobre si mesmo. Começa por falar com mais gentileza consigo mesmo. Porque ninguém merece conviver com um inimigo interno. E às vezes, infelizmente, é isso que a mente se torna. Um inimigo interno que critica, que culpa, que sabota. Mas isso pode mudar. Você pode transformar sua mente em sua aliada. Mas precisa começar por escutar o que ela está dizendo, sem julgamento, sem resistência, apenas com a intenção de curar. É comum também que esses pensamentos surjam mais fortes em momentos de silêncio. Por isso, muitas pessoas têm medo de ficar sozinhas ou de ficar em ambientes silenciosos. Porque ali, sem distrações, a mente fala mais alto. Mas o silêncio não é o inimigo. O silêncio é o lugar onde a verdade aparece. E enfrentar essa verdade pode ser o primeiro passo para se libertar. É no silêncio que você ouve o que precisa mudar, o que precisa soltar, o que precisa perdoar. Fugir do silêncio é adiar o encontro mais importante da sua vida, o encontro com você mesmo. Aceitar que alguns pensamentos virão mesmo sem convite e que eles fazem parte da experiência humana é um ato de maturidade emocional. Mas isso não significa que eles devem dominar sua vida. Você pode escolher o que alimenta. Você pode escolher a frequência com que se conecta. Pensamentos vão e vêm. O que os fortalece é a atenção que você dá a eles. Quanto mais se alimenta um pensamento, mais ele cresce. Então, comece a alimentar pensamentos que te fortalecem. Escolha palavras que te elevem. Crie mantras positivos. Escreva frases que te lembrem do seu valor. E repita, todos os dias,
até que sua mente comece a se reorganizar. A meditação, a terapia, a escrita, o exercício físico, tudo isso são ferramentas que ajudam nesse processo. Mas nada disso funcionará se você não tiver a disposição de mudar. E mudar exige coragem. Coragem para encarar o que dói. Coragem para sair do piloto automático. Coragem para se escolher todos os dias, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. A paz interior não vem pronta. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. Pensamento por pensamento. Talvez a maior libertação que alguém possa experimentar na vida não seja em relação a coisas externas, mas sim em relação a tudo aquilo que prende por dentro. Os pensamentos que não deixam em paz são como correntes invisíveis. Eles te acompanham no silêncio, te perturbam nas horas de descanso, e se não forem enfrentados com coragem, podem roubar sua alegria, seu foco e até sua saúde. Mas quando você decide começar a observar esses pensamentos, sem medo, sem se identificar com eles, algo dentro de você começa a mudar. A mente, que antes era como um campo de batalha, começa a se transformar em um espaço de compreensão. Você começa a perceber que nem tudo o que pensa é verdade, que muitos dos seus medos foram criados por histórias que nunca aconteceram, que boa parte do seu sofrimento vem da repetição automática de padrões que você pode, sim, mudar. Não se trata de apagar tudo o que passou, nem fingir que os pensamentos negativos não existem. Se trata de aprender a conviver com eles de outra forma, de não dar tanto poder, de não reagir automaticamente, de não se entregar ao caos como se fosse a única realidade possível. Porque existe uma outra realidade. Uma realidade onde você vive mais presente, mais consciente, mais dono de si. E essa realidade começa a se revelar quando você escolhe, todos os dias, voltar para si mesmo. Respirar, se ouvir e entender que sua mente não é um inimigo, ela apenas precisa de cuidados. Ela precisa ser reorganizada, com paciência, com afeto, com escolhas melhores. É importante lembrar que nenhum pensamento tem poder absoluto sobre você. Nenhuma lembrança dolorosa, nenhuma previsão catastrófica, nenhuma crítica interna é maior do que a sua capacidade de ressignificar. A vida é cheia de ruídos, mas o silêncio interior pode ser construído com prática, com persistência e com ferramentas certas. E o mais bonito é perceber que, quanto mais você escolhe esse caminho, mais você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque quem vive em paz emana paz. Quem vive com leveza contagia o ambiente. Quem se liberta, mesmo aos poucos, torna-se farol para os outros que ainda vivem na escuridão dos próprios pensamentos. E sim, haverá dias difíceis. Dias em que os pensamentos voltarão mais fortes. Dias em que você vai duvidar do seu progresso. Isso faz parte. Não é um retrocesso, é só a mente testando os velhos padrões. Nesses dias, a chave é persistir, respirar fundo, se acolher e continuar. Porque cada pequeno passo importa. Cada pequena vitória conta. Você não precisa estar bem o tempo todo para estar no caminho certo. Você só precisa continuar. E quando perceber, vai notar que aqueles pensamentos que antes te dominavam já não têm mais o mesmo peso. Que sua mente, antes cansada, está mais leve. Que sua vida, antes caótica por dentro, agora tem mais espaço, mais clareza, mais paz. Tudo começa com a decisão de não aceitar mais viver refém da própria mente. De buscar ajuda se necessário. De usar o silêncio como cura e não como castigo. De se olhar com mais ternura. E principalmente, de entender que você tem escolha. Todos os dias, você pode escolher pensar diferente. Agir diferente. Ser diferente. E isso é mais poderoso do que qualquer pensamento negativo. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para assumir o controle. Pronto para sair da prisão dos pensamentos que não te deixam em paz. Pronto para construir uma mente mais leve, mais silenciosa, mais amiga. A jornada não é fácil, mas vale a pena. Porque viver em paz não é um luxo, é um direito. E esse direito começa com a decisão de se libertar, de respirar fundo, de olhar para dentro com compaixão e de seguir em frente, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Porque a liberdade mental não é ausência de pensamentos, mas a capacidade de não se deixar dominar por eles. E isso, sim, está ao seu alcance. E se você quer continuar esse processo de transformação, se deseja aprender estratégias práticas para desligar a mente e recuperar sua energia, eu te convido a conhecer o e-book Chega de Cansaço Mental. Estratégias para desligar a mente e recuperar sua energia. Nele, você vai encontrar orientações simples, aplicáveis e profundas que vão te ajudar a conquistar uma mente mais tranquila e uma vida mais leve. O link está disponível na descrição e no comentário fixado. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe uma força imensa. Uma força que talvez estivesse adormecida, mas que agora começa a despertar. E essa força vai te levar adiante. Vai te ajudar a construir uma vida com mais equilíbrio. Porque sim, é possível viver com mais leveza. É possível ter mais disposição mental. É possível se libertar de tudo aquilo que te prende por dentro. E esse caminho começa com o primeiro passo que você já deu. A decisão de mudar. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Se você quer ter uma vida mais leve e mais disposição mental, parabéns, você está no lugar certo. Obrigado por assistir até aqui.